I open the program tonight with a newcomer. Name, please? Helen Faraday. One job better. X-27. I'm Catherine, Grand Duchess of Russia. Mademoiselle Amy Jolie. Shanghai Lily. I prefer not to give my name. I'm romantic, so romantic, that I often wish I had a more discreet heart. But believe me, please believe me, when I tell you that I haven't got a sweet... A imagem afeto é o rosto e é o primeiro plano. Mas muitas vezes, quando se fala em primeiro plano, ou primeiríssimo plano, que seria um primeiro plano ainda mais aproximado na teoria do cinema, se entende que o que define o tipo de plano é o recorte do espaço. Então, se diria que o plano médio ele filmaria a meia distância e, portanto, recortaria os corpos na altura do... talvez o corpo todo, você teria ou várias pessoas de corpo todo na tela. O plano americano ele se aproximaria, já cortaria acima do joelho ou na cintura. O primeiro plano justamente seria aquele capaz de captar um rosto. E o primeiríssimo plano envolveria um espaço ainda menor, ainda mais restritivo, por exemplo, um primeiríssimo plano de um olho, de uma orelha, de um determinado objeto. E no outro sentido, o grande plano, ou plano geral, seria um plano de uma paisagem, um plano onde você tivesse um grande conteúdo de espaço sendo filmado. Porém, na nossa exploração do cinema a partir da filosofia deleuziana, não é assim que funciona. A relação, o que define o plano não é dado pelo recorte ou retalho de espaço, a magnitude ou a grandeza de espaço que está contida no plano. O que define o plano é a sua função. Ou seja, o que vai definir o primeiro plano não é exatamente o fato de eu ter um enquadramento que capte somente o rosto, ou somente uma mão, ou somente uma garrafa de vinho, numa espécie de close ou de plano detalhe. O que vai definir o primeiro plano é justamente o funcionamento, a função daquele plano como a imagem afeto. Ou seja, se o plano ele for afetivo, ele é um primeiro plano. Independente da quantidade de espaço que esteja contida no enquadramento. Não é o enquadramento que define, ou a relação entre o conjunto e o objeto destacado que define o primeiro plano e, portanto, a imagem afeto, já que a imagem afeto é igual ao primeiro plano para Deleuze. O que vai definir é a função. E qual é a função do primeiro plano? É a função afetiva. E nós vimos que a função afetiva ela está ligada a um movimento, ela, na medida em que a imagem afeto ou imagem afecção também é uma imagem em movimento, porém é um movimento que se dá enquanto intensidade. É um movimento que se dá enquanto micromovimentos ou tensões ou vibrações numa placa estática, numa superfície estática ou numa superfície refletora, numa placa nervosa. Então você tem na imagem afeto dois polos. Movimentos em intensidade, né, ou micromovimentos, e do outro lado uma placa, uma superfície estática, uma superfície que justamente suporta esses movimentos. E portanto, a função afetiva ela se dá no movimento da expressão. O que é a expressão? A expressão é movimento, mas é um movimento justamente que ele envolve uma superfície móvel e a passagem de tensões, vibrações ou de emoções nessa superfície móvel. Portanto, o rosto humano ele é um veículo privilegiado da imagem afeto, porque justamente o rosto nada mais é do que uma placa nervosa, uma placa imóvel, né, uma espécie de máscara, que suporta inúmeros tipos, toda uma pletora de variações intensivas, de pequenos movimentos, de pequenas nuances dadas pelo sorriso, pelos olhos, ou por tremores, enfim, por uma variedade virtualmente infinita de pequenos movimentos, embora esses movimentos não se convertam numa translação, num deslocamento, ou seja, num movimento extensivo no espaço. Então, o primeiro plano, a função afetiva, ela é dada pela expressão. E se continuássemos nesse raciocínio, nessa classificação dada por Deleuze,
Se o primeiro plano, e aí dentro do primeiro plano também se inserem o primeiríssimo plano e o plano americano, ele tem uma função afetiva, o plano médio, ou seja, o plano no qual eu consigo elaborar uma cena em que você vai ter movimentos, personagens agindo, ações e reações, estímulos e excitações e respostas dentro do mesmo plano, e portanto um jogo de movimento e contra-movimento dentro do plano, que é o que caracteriza o funcionamento de um plano médio, eu vou ter uma segunda função que vai definir o plano médio, que é a função ativa e que está ligada à imagem ação. Então, se o primeiro plano ele tem uma função afetiva e está ligado à imagem afeto, os planos médios, ao invés de serem definidos por aquilo que recorta um espaço a meia distância, vão se definir por uma função ativa ou da imagem ação. E continuando o raciocínio, chegaremos nos grandes planos, ou no plano geral, no plano mais distanciado, onde eu vou ter a imagem percepção, né? Onde eu vou ter a função perceptiva, onde, na verdade, o que vai se ter é um campo perceptivo ambiental. Mas nós vamos insistir, né? A aula é sobre a imagem afeto, estamos no capítulo da imagem afeto, do livro da imagem em movimento, e vamos continuar estudando a partir do rosto, sobretudo do rosto humano, mas sempre ressalvando que quando falamos em rosto, estamos falando em inúmeros suportes, inúmeras superfícies que podem funcionar como rostos. Não só superfícies corporais, outras superfícies corporais, quanto superfícies não humanas, como superfícies de objetos, como superfícies, ou mesmo de paisagens, mesmo uma paisagem muito distante, que poderia ser classificada pela teoria convencional do cinema como um plano geral, mas para Deleuze, se aquela paisagem ela tiver operando esses dois polos, ou seja, micromovimentos de uma superfície estática que suporta, que recebe esses movimentos, que reflete esses movimentos, você vai ter uma paisagem, que seria um plano muito geral, mas que funciona afetivamente, que portanto é um primeiro plano também para o Deleuze. Não haveria, portanto, uma diferença de natureza entre uma paisagem que funcione como um rosto e um rosto humano na sua função afetiva ou expressiva para o Deleuze. Na medida que o rosto também pode ser uma paisagem. O rosto também pode ser uma grande porção do espaço, desde que ele funcione de maneira expressiva, e não como movimento de deslocamento, e não como percepção. Uma outra abordagem que se pode fazer na classificação deleuziana dos signos, e sempre lembrando que o Deleuze está interessado em uma taxonomia dos signos e das imagens, é a relação entre a luz e os rostos. Como o luminismo ou o movimento da luz, ele compõe com os rostos uma capacidade expressiva, né? Um conjunto de singularidades, um conjunto de qualidades e potências que funcionam dentro da imagem afeto. E aí ele apresenta dois exemplos do cinema clássico, porque a gente tem que estudar os meios técnicos, né? Como que os cineastas das escolas de cinema, eles viabilizaram esses signos, essas imagens, né? Quais foram os procedimentos de cinema criados e desenvolvidos para poder viabilizar os signos e, portanto, explorar essa potencialidade da imagem em movimento, que são as escolas que ele vai estudar. O expressionismo alemão dos anos 20, estamos falando daqueles filmes do Fritz Lang dos anos 20, do Richter, Wegner, Pabst, que é um cineasta austríaco, o Murnau, que nós já abordamos anteriormente no nosso curso, e vale lembrar que o expressionismo alemão ele é o jogo da luz e da treva, ele é o combate, o embate mortal entre a luz e a treva, entre o branco e o preto. Você tem uma digladiação contínua de luz e treva. E é um combate que não admite conciliação, que não admite uma composição. A composição é sempre conflitiva e ela vai levar ou a vitória das trevas ou a vitória da luz.
Não importa, né? Ou você vai, ou o personagem, ou a história, ela vai levar uma ascensão e, portanto, uma fulguração ou uma flama que leva a uma vitória da salvação, uma vitória das forças da luz, mesmo que seja, na verdade, uma artimanha do diabo, né, uma artimanha luciferiana, mas de qualquer forma uma vitória da luz, ou então uma queda, uma danação nas trevas, né, uma confusão dos corpos na vida inorgânica das coisas, um descenso, né, uma descida antropofágica em direção ao humus, né, ao negrume, à terra mesmo, né, essa dimensão escura e telúrica das profundezas. E aí, os rostos no cinema expressionista, eles, né, eu estou falando não só o rosto humano, mas todos os primeiros planos, todos os planos de imagem e afeto, né, a função afetiva do plano, eles vão dramatizar essa luta, esse combate mortal entre a luz e a treva. Então os rostos muitas vezes eles são rajados por luzes, eles são listrados, eles são zebrados, estriados, você tem, ou então há uma alternância, né, entre clarões e escuros. Você tem essa tentativa da treva prevalecer sobre a luz e da luz vencer a treva. E a gradação de sombra que é jogada, ela vai definir a distância que se está da luz, né? Ou seja, os graus de sombra, eles definem uma distância para uma luz intensiva. Então, que se for obtida, ela culmina ou ela se consuma numa vitória absoluta da luz e que, portanto, vai levar a um branco puro, a um branco virtual, né? A claridade virtual que vence as trevas. Ou não, ou vai cair, né, na vida inorgânica, né? As forças das trevas vão privilegiar. E aí o Deleuze estuda, sobretudo, rostos famosos, né? Poderíamos pegar em Aurora o rosto da protagonista, que é um filme do Murnau, que alterna também entre perdição e salvação. O rosto de Nosferatu, do filme Nosferatu, ou então nos Nibelungos, o rosto de Átila também, que ele é todo sulcado, ele é todo entravado de trevas. Existe sempre um combate aí, e a luz ela opera, né, como luz-movimento dentro desse conflito. Uma segunda escola do cinema clássico, que também vai trabalhar o rosto com a luz, é a escola da abstração lírica. E aqui realmente é uma classificação em que o Deleuze está inovando. O expressionismo alemão está bem sedimentado na história do cinema, né? Tem até um livro clássico do expressionismo alemão, que é A Tela Demoníaca, né? As influências de Max Reinhardt e do expressionismo. É um livro da Lotte Eisner, marca bastante, né, essa definição do que é o expressionismo, um livro muito clássico. Porém, a escola da abstração lírica é uma escola informal, na verdade. Nunca se definiu assim e talvez os cineastas não se vissem como participando dessa escola. Mas o Deleuze ele cria essa designação para poder trabalhar um outro tipo de uso da luz com o rosto. E aí, se no expressionismo alemão há um embate mortal da luz e da treva, na abstração lírica você tem o jogo da luz não com a treva, mas com a transparência, ou a translucidez. E aí o primeiro cineasta citado é um cineasta norte-americano que é imigrado, né? Que é imigrado nos Estados Unidos, que fez vários filmes em Hollywood, que é o Josef von Sternberg. E ele tem uma parceria muito duradoura com a atriz Marlene Dietrich. E ele explorou bastante a questão da luz com a Marlene Dietrich, né? Filmando os rostos da Marlene, os figurinos, enfim. E também a Marlene nos diversos enquadramentos que ele trabalha. É uma parceria de muito sucesso dos dois. Para a
a escola da abstração lírica, para o Sternberg, que é um dos primeiros que trabalha a luz na sua relação com o branco, ou na verdade as muitas gradações de branco, né? Você vai ter desde um branco vivo, a cor branca efetivamente, até a claridade enquanto tal, né? Ou seja, um branco invisível, um branco que é a luz que a gente não vê, né? A luz quando a luz sai do projetor, antes de ela chegar na tela, ela é pura virtualidade, ela é invisível. E se eu colocar um prisma para poder decompor essa luz, eu vou decompor em todo o espectro do arco-íris. Então, o que o Sternberg ele faz é decompor o branco e trabalhar os diversos graus de branco entre a claridade enquanto tal e a cor branca. O branco mesmo, puro, o branco, pode ser um branco gelo, pode ser um branco colorido, e não o branco enquanto raio de luz. De maneira que a treva deixa de ser o outro, né, a negação da luz. Não há mais o embate mortal da luz com a treva. A treva é simplesmente o lugar onde a luz se estanca. A luz ela se expande, ela é refratada e, portanto, se decompõe. É refratada não só por vários objetos que funcionam como prismas, que podem ser lençóis, rendas, sedas, ou um próprio tratamento de você esfumar os contornos, a luz, de você trabalhar o foco, ou trabalhar, o Sternberg faz bastante isso, a difusão da luz, e portanto, mediante a refração, né, como se os objetos funcionassem como pequenos prismas, você explora uma decomposição da luz na qual a treva somente é o final, né, o fim da potência. A treva não é a negação, a treva é simplesmente uma luz na sua mínima potência. Então, portanto, não existe um risco de uma queda no mal absoluto, assim como não existe ascensão no bem absoluto. Existe um jogo que é muito mais nuançado de diferentes graus de branco e de branco sobre branco, né, de branco sobreposto com outro branco, e refratado também em vários tons de branco, que vão criar um anti-expressionismo, porque você vai ter aí um estudo mais sutil, mais delicado das várias gradações espirituais. Então você não tem mais o espírito, como no expressionismo alemão, onde o espírito é espírito de luz, ele é fogo, ele é flama. Você vai ter um espírito que admite vários modos de existência. Você vai ter um espírito que vai se infiltrar na tela como diferentes escolhas éticas, ou diferentes potencialidades éticas. Então eu vou saindo de um cinema mais romântico, onde você tem a treva como a perdição, a volta à natureza inorgânica, e a luz como ascensão, como libertar-se da carne, né, o romantismo do Goethe, a teoria das cores do Goethe, para um existencialismo no cinema, para a exploração dos modos de existência. A escola de abstração lírica e o Sternberg fazem isso a partir dos rostos. Então, um exemplo que ele dá é num filme de 1934, que se chama Imperatriz Vermelha, com a Marlene Dietrich, onde é um esplendor das gradações do branco, e onde ele vai explorar as musselinas, os tules, as rendas, todo tipo de difusão e refração da luz, na qual ele vai desenvolver as tonalidades emotivas da personagem, se exprimindo, portanto, em rostos iluminados. Um outro exemplo, onde também são exploradas as bordas, né, os vários técnicas de você esfumar as bordas dos quadros, né, e também dos reenquadramentos e desenquadramentos, é num filme de 32 que chama Expresso Xangai, que é com a Marlene Dietrich, onde tem uma cena muito famosa, quando a Marlene se apaixona por um outro passageiro desse trem, que é justamente o Expresso Xangai, que está indo em direção a Xangai, e esse trem, ela se apaixona por um capitão militar inglês, que também está no trem, e
esse trem ele está indo em direção a Xangai, ele é interceptado na Guerra Civil Chinesa, nos anos 30, e o guerrilheiro, o líder rebelde que captura o trem, ele prende esse capitão, porque a Inglaterra justamente está apoiando a China, né? E ele é um líder rebelde, ele quer a sublevação da China, então o capitão inglês é um inimigo, uma vez que ele é amigo do seu inimigo. E a Marlene Dietrich, quando recebe a notícia que o líder rebelde vai cegar o capitão inglês, porque ele é cirurgião, ele é um médico, ele é um capitão médico, ele vai ser cegado, ela se oferece como uma escrava sexual ou como uma concubina do líder rebelde, que é uma pessoa asquerosa, que é uma pessoa pusilânime. E o lance todo, né, essa jogada do Sterman se dá na noite entre a prisão e a decisão dela. Porque ela percebe que não tem jeito e o capitão está preso. E aí ela se recolhe para sua cabine no trem. E aí uma exploração muito sutil da luz, que já vem ao longo do filme, né, as várias composições do próprio figurino e dos enquadramentos da Marlene, você tem uma cena que ela se recolhe para estoicamente meditar, para fazer uma escolha. E aí ela faz esse momento de recolhimento para ter uma escolha que seja autêntica, que seja implicada com o que ela acredita, com a crença no mundo, a crença na vida dela. E aí ela junta as mãos, somente as mãos ficam na luz, e é uma exploração desse momento pelo Sternberg, que é brilhante, né? Até ela tomar a decisão de realmente salvar o seu herói. Então, o Joseph von Sternberg é o primeiro cineasta por Deleuze que vai trabalhar a escola da abstração lírica, ou seja, um trabalho com o branco, que envolve a luz e os rostos, e que implica um cinema expressivo de escolhas existenciais. Um cinema, por assim dizer, existencialista. Did you hear me say that I had none? No, I only said I haven't one. Better go now. I'm beginning to like you. 3 sweethearts have I, and one is the son of a, 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 one is the son of a.